Bem-vindo ao Bate-Papo Digital, o podcast onde falamos sobre negócios, marketing e o mundo digital. Eu sou Daniel Imamura. E eu sou Stephanie Forler e hoje nós vamos falar tudo o que você precisa saber sobre SEO. O que é, como funciona e quais são as informações mais importantes na hora de comprar e vender um serviço de SEO. Então vamos lá. E aí, Daniel? A pessoa quer começar a investir em marketing digital, tá aí no início, foi afetado pela pandemia, quer vender digitalmente pela internet. E ela ficou sabendo desse tal de SEO. Primeiramente, CEO ou SEO? Certo, isso aí, a pronúncia é uma das coisas que a gente, no começo, mais tem dificuldade, e pra gente que já é da área, dói até os ouvidos às vezes, que tem várias pronúncias, mas o certo é SEO, que é da sigla de Search Engine Optimization. CEO é outra coisa, que é o presidente da empresa, lá, o chefe do executivo. Tem outras formas de pronunciar, mas o certo é SEO, em inglês, né? As letrinhas de Search Engine Optimization, otimização de sites para mecanismos de busca. Aí, pedindo desse jeito, a gente já fica mais feliz que você vai estar pedindo o serviço do jeito correto. Legal. Mostra que a pessoa já deu uma pesquisadinha aí, já deu pelo menos uma olhada para saber a diferença. Sabendo que SEO são técnicas e estratégias para o melhor posicionamento do Google, ou preferencialmente no Google, né? Tem outros mecanismos de busca aí no mercado. O que mais que a gente pode falar sobre isso? Certo, acho que o principal é a dúvida que o pessoal chega assim, quando que eu começo a fazer o SEO para o meu site? E você começa a fazer o SEO para o seu site desde o dia que você resolveu ter um site, desde o desenvolvimento do site, você já tem que pensar com a cabeça de SEO que a gente fala. Por quê? Desde o domínio que você vai comprar, as categorias que seu e-commerce, a sua loja virtual vai ter, o nome da categoria tem que ser pensado se as pessoas vão digitar aquilo no Google e você está usando a palavra correta que eles estão digitando lá no Google. Vou dar um exemplo básico assim. O que tem mais busca? Refrigerador ou geladeira? Isso é uma coisa que os profissionais de SEO estudam para saber qual que tem mais pesquisa. De repente, estofado ou sofá? Tudo isso vai fazer muita diferença lá na frente quando as pessoas estiverem ali pesquisando sobre os seus produtos, seus serviços. Então, momento de começar é justamente ali quando você ainda está na fase de desenvolvimento, porque você já vai arquitetar todo o site pensando nessas técnicas de SEO. E vai muito além de simplesmente, né, escolher a palavra-chave. A tecnologia que o seu site vai utilizar, por exemplo, a gente recomenda você fazer um site em WordPress, Magento, são plataformas que a gente conhece e sabe que são possíveis de a gente aplicar as melhores práticas de SEO. Agora, tem algumas plataformas que são mais engessadas, que são as famosas plataformas alugadas, que não permitem que a gente faça todas as otimizações possíveis, porque é um código único e tudo bem, é um modelo de negócio deles, né? Ter uma plataforma unificada para vender em larga escala, mas não permite, vamos dizer, a personalização, né? A otimização ali no detalhe. Aí o próximo ponto que a gente poderia trazer, né? Por que eu vou fazer o SEO? Né, a gente está falando já de quando começar, né? Mas por que fazer SEO? Basicamente para que quando o seu negócio já estiver rodando, está tudo pronto ali no seu site, a sua loja virtual, as pessoas consigam te encontrar nas buscas, seja do Google, no Bing, no Yahoo, que as pessoas consigam chegar no seu site. Porque de nada adianta, principalmente para quem está ouvindo aqui e vamos dizer, um empreendedor no mundo digital aí iniciante, não adianta você ter um site, uma loja virtual e não fazer o marketing dele, ou seja, não deixar que as pessoas te encontrem. Então, se você não tiver os acessos orgânicos, que nós chamamos, né, que é quando a pessoa te acha organicamente, naturalmente na busca do Google, você vai ter que fazer o quê? Investir em anúncios para que o seu site possa impactar essas pessoas. Mas, óbvio que se você está começando um negócio agora, às vezes não tem muita verba, o que é melhor? Que as pessoas te encontrem naturalmente. E aí vem o próximo passo que todo mundo pergunta, né? E quanto tempo demora, então, para fazer o SEO ali dar certo? É em uma semana? É um dia? Quando que eu vou aparecer no Google? E aí
o ponto que a pessoa fica mais coçando a cabeça, mas se vocês seguirem o raciocínio, vocês vão conseguir entender facilmente. O SEO, ele é construído diariamente e é um projeto, assim, vamos dizer, ali dentro do marketing de médio a longo prazo. Por quê? Quando você começa o trabalho de otimização, o seu site ele é novo ali muitas das vezes, ou nunca teve esse trabalho de otimização, e a coisa começa a engrenar devagar. A gente vai melhorando um conteúdo, melhorando a velocidade do site, depois a gente melhora o tamanho do site, a gente publica novos artigos que são sobre o universo que você trabalha, as pessoas começam a te encontrar, de repente pelo seu blog, por uma matéria bem legal que você ajudou elas a resolver um problema, e a possível solução é até mesmo o seu serviço ou o seu produto, e aos poucos a gente vai conquistando melhores posicionamentos dentro do algoritmo do Google, porque a gente tem ali que vir crescendo a nossa autoridade, que, dividindo bem a grosso modo, é que a gente tem duas frentes ali. Uma forma da gente melhorar o nosso posicionamento no Google é através dessas melhorias técnicas dentro do site, né, onde a gente vai melhorar código-fonte, tempo de carregamento, essas coisas. E tem a outra parte que é externa, né, que a gente fala que é o SEO off-page, que é o que? A gente ganhar links em outros sites. E esses links que apontam para o nosso site, né, vão aumentando a nossa autoridade dentro do algoritmo. E quem já tentou ganhar algum link pela internet sabe que não é uma missão fácil. Então, tudo isso leva um pouco de tempo até a gente conquistar muitos e muitos acessos. Mas, para vários clientes, a gente já fez aqui um bom trabalho. A gente vê que em um ano de trabalho, às vezes chega a triplicar o volume de acessos que um site tem, ou até mais, dependendo do nicho ali, se é um nicho que está em alta. Então, é um trabalho que vale a pena investir, só que você tem que investir desde o dia zero ali que você pensou em fazer o SEO do seu site. Legal. E existe o Google AdWords ou Google Ads com nome novo, que eu também apareço nos resultados de pesquisa lá em cima, antes de todo mundo. Então, por que eu deveria investir no SEO e não nesses anúncios pagos? Certo, a resposta não é nem não investir nos anúncios, né, no Google Ads. É mais uma questão de você não ficar refém dos anúncios. Por quê? Para quem não é novato e não sabe como é que funciona, os anúncios você vai colocar um dinheiro lá dentro do Google e para que ele exiba os seus anúncios no topo da pesquisa lá, de acordo com as palavras-chave que você escolher. E para cada vez que alguém clicar no seu anúncio, você vai pagar lá um valor para o Google, né? E aí ele vai debitando do seu saldo. Se você consegue bancar esse investimento e isso te gera retorno, ok, faz total sentido você também investir ali. Só que o que acontece? Se a pessoa vive refém de só ter essa estratégia, a gente já viu em vários mercados, eu sempre uso o exemplo do mercado de desentupidora, que é o seguinte: o custo por clique, ele é balizado como? Através de um leilão. Então, se tem muitas pessoas querendo anunciar para aquela palavra-chave, começa a ficar o quê? Cada vez mais caro o custo por clique, que nos primórdios do Google eram centavos e hoje podem chegar a centenas de reais. Sim, já teve períodos que a palavra desentupidora custou mais de R$100 por clique. Imagina, para cada clique no seu anúncio você tem que desembolsar R$100. Se tiverem 10 cliques, são R$1.000 que você fez em 10 cliques. E não necessariamente 10 cliques são 10 clientes. Então, tudo isso tem que botar na balança, que você vai ter esse aumento do custo por clique com o passar do tempo. Se você consegue uma boa posição no orgânico, ou seja, aplicando essas estratégias de SEO, você vai receber muitas visitas dentro do seu site, né, ficando ali, né, nas primeiras posições organicamente, e isso vai suprir boa parte da sua necessidade em aquisição de clientes, o que faz com que você não fique refém dos anúncios. Você pode anunciar, recomendo que você anuncie, porque é uma estratégia de curto prazo. Se você hoje precisa trazer gente para dentro do seu site, paga que vai vir gente para dentro do seu site. Mas não invista apenas nessa estratégia, porque lá no futuro pode ficar muito caro, e como a gente já explicou aqui nesse episódio do podcast, SEO é de médio a longo prazo. Pode demorar 6 meses, 1 ano, às vezes, para você ter grandes resultados ali em acessos orgânicos. Então, bota na balança aí que é importante não ficar refém só de anúncios.
Legal. Nossa, esse negócio de desentupidora me veio à cabeça. Se eu estiver muito afim de ferrar com alguém, eu vou lá em desentupidora e clico 10 vezes num anúncio. Fim. É, R$ 1.000 de graça. sim, o Google tem alguns mecanismos, né, que ele consegue detectar cliques indevidos, cliques de robôs, né, mas eventualmente, se você for lá e clicar, você está, assim, consumindo ali o clique de alguém, então, por favor, gente, não cliquem ali se vocês não querem realmente contratar uma desentupidora, porque vocês estão queimando ali um valor de clique alto nesse setor aí, porque ele é muito concorrido. Pois é, exatamente. Então, Daniel, por que o maior foco é o Google? Porque a gente tem outros mecanismos de busca, Yahoo, Bing, AltaVista, KD, não sei quantos mais tem por aí. Mas por que o maior... por que o maior foco é lá no Google? Certo. O maior foco é no Google, no Brasil, principalmente falando, porque mais de 97, 98% dos brasileiros usam o Google como mecanismo de pesquisa. Cerca de 2% usam o Bing, e menos de 1% vai usar o Yahoo. Então, quando a gente está falando desse trabalho de otimização, né, de SEO, o que a gente vai focar? Em ficar bem no Google, porque 98% dos brasileiros ali vai estar pesquisando no Google. Claro que, se você fizer um bom site, você aplicar as técnicas corretas, você também vai ter um bom resultado lá no Bing, no Yahoo. É uma consequência. Mas o público brasileiro está focado no Google. Em outros países, pode ser que o market share ali do Google seja um pouco menor, às vezes chegando a 90%, 85%, mas no Brasil, que é onde a gente está, né, a gente precisa ficar de olho que é o Google que é o principal player ali. Claro que vão ter esses outros, mas infelizmente aí o Google, né, ou felizmente, o Google é o que rouba a cena, e também o Google é o que eu vejo que mais dispõe também de informações com relação ao seu algoritmo e ao que a gente pode ou não pode fazer. Não que ele revele a fórmula de como ficar bem posicionado no Google, porque ele não informa, isso não existe uma fórmula mágica ali. O trabalho do profissional de SEO é justamente entender o que é relevante para cada nicho e para cada pesquisa que é feita. Então, a gente tem um papel muito de pesquisa e fazer uma engenharia reversa para posicionar o site dos nossos clientes, mas o Google dá um bom suporte até, ele tem blogs específicos, diretrizes para webmasters, tem bastante coisa que o Google auxilia a gente a construir um site bom, que vai atender aos requisitos do que ele considera um site que merece primeira posição nas buscas. Então, é por isso aí que o Google sempre está na boca dos analistas de SEO, é Google para cá, Google para lá, e pouco se ouve falar de Bing e Yahoo. Legal. E outros tipos de mecanismo de busca? É porque a gente tem esses de busca mesmo, que a gente joga o que quiser e tem o resultado que quiser. Mas se a gente olhar outros sites, sei lá, como Facebook, LinkedIn, YouTube, eles também têm um sistema de busca. Então o SEO também vale para esses elementos? Sim, vale, mas tem, vamos dizer, suas adaptações para cada plataforma. O YouTube hoje é o segundo maior buscador do mundo, pertence também ao Google, né, o YouTube, para quem não sabe, e ele tem as suas próprias, vamos dizer, formas de otimizar, como, por exemplo, o título do seu vídeo, a descrição do seu vídeo, as tags que você coloca ali na hora que você faz o upload de um vídeo, são pequenos detalhes que, para o YouTube, funcionam dessa forma e são um pouco diferentes para um site que a gente quer posicionar no Google. Existem formas também de utilizar as redes sociais, não exatamente como a gente está falando aqui de Google e YouTube, né, que vamos dizer uma coisa mais técnica ali, mas, por exemplo, o LinkedIn, Instagram, Facebook, eles também têm os seus algoritmos. Então, cabe você entender se eles querem o quê? Que suas publicações tenham mais likes, que eles tenham mais comentários, que o engajamento seja maior, é a palavra-chave. No LinkedIn, por exemplo, tem hashtags, no Instagram tem hashtags. Então, são formas de você ter encontrabilidade. Até mesmo dentro das lojas de aplicativos, existem estratégias específicas de otimização para quando alguém procurar um tipo de aplicativo, o seu apareça no topo. Além de, óbvio, as avaliações, as estrelinhas, né, que aparecem lá, compõem o algoritmo. Mas tudo isso é o quê? Possível de ser estudado, fazer uma engenharia reversa, que vamos dizer, o trabalho do SEO ali, compreender o que te ajuda a posicionar melhor e você vai ficar lá
no topo da pesquisa e, consequentemente, ter mais clientes ou, no mínimo, mais pedidos de orçamento. Legal. Cada mecanismo de busca tem a sua característica. Então, um profissional de SEO, então, pode oferecer um serviço de SEO para LinkedIn, por exemplo? Sim, é possível. Normalmente, assim, não é o comum que a gente vai ver, a grande maioria vai estar oferecendo. Eu vou até colocar assim, vai num ranking da minha cabeça aqui, gente, mas é pela experiência, não é embasado em nenhum tipo de pesquisa, mas o principal, o profissional de otimização, né, de SEO, ele vai trabalhar com sites, né, vai posicionar sites, lojas virtuais, ou seja, trabalhar com a plataforma do Google. Depois, tem a otimização de vídeos para YouTube, também tem esse trabalho bem forte. Uma coisa que eu tenho visto bastante gente trabalhando também é a otimização dos aplicativos, né? Que até, se não me engano, é ASO, não é SEO que usa, né? De Apps Search Optimization, uma coisa assim, me fugiu a sigla agora aqui, mas é um que eu também tenho visto bastante. E depois, quando entra na parte das redes sociais, normalmente quem está mais direcionado, né, mais trabalhando com a mão na massa nisso, acabam sendo os profissionais de social media mesmo. Mas não quer dizer que não é um trabalho que um profissional de SEO não possa oferecer. Mas normalmente fica na responsabilidade de quem trabalha com social, de pensar nas hashtags, as que são mais populares e coisas desse tipo. Mas cabe sim dentro do trabalho de um profissional de SEO. Legal. SEO, eu sei que SEO depende de muitas coisas, ele leva em consideração muitos elementos, como, por exemplo, conteúdo, blog, precisa colocar as coisas em prática, né, que você levanta as alterações. Você que tem a consultoria digital e já atua um bom tempo nessa área, como que você lida com esses várias frentes aí, essa visão grande que precisa ter para poder fazer a coisa acontecer? Certo. Isso aí foi uma coisa que desde os primórdios, lá quando eu comecei a trabalhar com SEO, eu via as dificuldades e quando eu abri a consultoria digital, eu quis abrir já no modelo que seria a solução completa. Por quê? O trabalho em si do profissional de SEO, do analista de SEO, é o quê? Reportar quais são as oportunidades de melhoria em um site. E eu trabalhei muito nesse formato de chegar no cliente e falar, tô com um documento aqui com todos esses problemas ou oportunidades que o seu site possui, implementa aí. E passava para ele. Esse era o meu trabalho. No começo, lá 2010, 2012, ali, nessa época era mais ou menos assim que eu trabalhava. E aí ficava na responsabilidade do cliente passar para o programador dele, fazer as melhorias, para o redator dele fazer as melhorias. Isso, quando é uma empresa grande, que tem um setor de TI, um setor de conteúdo, ok, a coisa flui, a gente delega as tarefas lá dentro da empresa do cliente e a coisa até vai. Aos trancos e barrancos que a gente sempre tem a dificuldade de aprovação e engajar as nossas atividades com os outros times, mas vai. Só que quando você pega empresas menores, PME, por exemplo, eles não têm um departamento de TI que está exclusivamente para aplicar melhorias, vamos dizer, do marketing, né, que o SEO hoje fica dentro do marketing, como prioridade para dentro do site. Às vezes eles têm problemas de sistema, backlog de atividades, de outras atividades, outros requisitos que foram solicitados, eles não dão prioridade. Ou às vezes o cliente nem tem esse departamento, tem que ficar orçando fora, né, com horas, né, de manutenção do site para conseguir fazer essa implementação. E aí esse foi um dos primeiros pontos que a gente resolveu quando abriu a consultoria digital. Quando o cliente contrata a gente, além do trabalho de SEO, de encontrar essas oportunidades, a gente já também oferece o trabalho do programador para que o que o analista de SEO solicitar, o desenvolvedor possa ir lá e já implementar dentro do site. Em paralelo, o SEO também precisa de que novos conteúdos sejam criados, conteúdos sejam atualizados, porque existem milhares e milhares de oportunidades de palavra-chave que às vezes a gente vai precisar trabalhar no blog, às vezes a gente vai precisar melhorar a descrição de um produto, e isso requer o quê? Um redator. E é por isso que também a consultoria digital, quando oferece o trabalho de SEO, a gente também, além do programador, a gente oferece também o time completo para fazer a parte do conteúdo, que vai além, óbvio, só do redator. O redator é quem redige ali, mas tem a equipe que faz a produção da pauta para estar bem alinhado com o time de SEO, aí passa pelo redator,
depois tem o time de revisão para que não vá nenhum erro de português ali na hora que for publicar o texto. E aí, por último, tem que ter também a pessoa que faz o quê? A publicação do texto depois que o cliente aprovou. Então, são várias etapas ali que a gente percorre e tudo isso a gente contempla dentro do nosso serviço, porque é uma necessidade e o PME ali não tem um time in-house. Então, a gente já ofereceu a solução completa e é um dos diferenciais aí da consultoria, às vezes comparado com outras agências. Então, não é oferecido somente o serviço nu e cru de SEO, é oferecido um ecossistema completo, né? Exato. O cliente que chega até nós e contrata o pacote completo ali do SEO, ele só tem, vamos dizer, como responsabilidade aprovar. Então, acompanhar o que a gente está fazendo, né? Vamos criar uma nova página com esse conteúdo e já temos o redator e o programador. Está autorizado? Ele dá o ok, a gente vai lá e parte para a ação, que é o principal. Se a gente só encontrar as oportunidades e não colocar em prática, instantaneamente a gente não vai ter resultado nenhum. Então, é muito importante ter essa agilidade para conseguir fazer as implementações. Legal. Então, Daniel, eu sou uma pessoa, não estou em um cargo de gestão, eu sou um colaborador de uma empresa, ouvi todas essas informações, achei interessante aplicar na minha empresa. Como que eu posso vender isso daí para um gestor meu? Certo. O principal é você mostrar a oportunidade que está ali na mesa. Que o mais básico, digita a palavra-chave que representa o seu produto ou o seu serviço no Google. Se o seu concorrente aparece e vocês não aparecem, já está aí, acho que o maior motivador para você chegar aí na sua liderança, no seu gerente, diretor, e mostrar que realmente vocês precisam fazer ali um trabalho de SEO. Porque se o concorrente de vocês aparece ali para aquela palavra-chave e vocês não, o que isso quer dizer? Que milhões e milhões de brasileiros que estão ali procurando por aquela palavra vão achar o site do seu concorrente e não de vocês. Logo, vocês estão deixando de ganhar dinheiro. Essa acho que é a maior motivação para o dono, para o diretor se mexer, ver que está deixando de ganhar dinheiro. E até no cenário que a gente está atualmente, né, a gente vê que tá difícil fazer as vendas em alguns setores e tudo mais, então a gente precisa estar abraçando todas as oportunidades. Então, se você mostrar que a parte de monetária ali, né, está sendo influenciada porque o site não está sendo encontrado no Google, eu acho que já é batata ali para o diretor pelo menos querer saber um pouco mais. E aí, a próxima etapa é vocês entrarem em contato com várias agências, não precisa ser só com a consultoria, mas entre em contato com a gente, que a gente vai ajudar vocês com certeza. Mas podem entrar em contato com várias agências, cada uma vai ter um preço, um formato, e aí é o maior detalhe, entender o que você está contratando. É o maior erro assim, que eu já peguei durante os anos aí que trabalhando com SEO. O que acontece? Às vezes, pela falta de conhecimento técnico, acabam contratando gato por lebras. É necessário entender qual que é o escopo de trabalho, o que vai ser feito. Que, por exemplo, fica muito claro quando a gente explica para os nossos clientes que a gente vai também ter o programador, vai ter o redator, né, a parte de produção de conteúdo, tá tudo incluso. E tem algumas agências que não fornecem esse serviço. E você tem que entender que se você não contratar um pacote ali, né, um plano, que tem o redator, o programador e todo mundo do time de SEO, você vai ter que botar a mão na massa, senão não vai dar certo o SEO. E você tem que saber se o seu time in-house aí vai ter capacidade técnica para fazer essa implementação. Porque depois que você assina o contrato, pode ter multas, pode ter várias coisas que vão ser um empecilho para você trocar de agência, encerrar o contrato. Então, na hora também de contratar, fiquem atentos aí se vocês estão contratando um escopo que é coerente com aquilo que vocês vão querer realmente para o dia a dia. Pode ser que, se vocês são uma empresa maior e tem a programação in-house, beleza, não precisa contratar uma agência de SEO que tenha programador. Mas, lembra que o programador que você tem in-house, ele já tem outras prioridades. Você tem que conversar com ele para ver se realmente vai caber mais coisa ou se o SEO vai ficar para escanteio, como acontece em várias empresas que eu já trabalhei e o programador era in-house.
nunca é uma prioridade o marketing. Tem outras funcionalidades do negócio como um todo que o TI precisa suportar ali e, consequentemente, o SEO fica para segundo plano. E é isso que você tem que pôr na balança também na hora de contratar. Então, passo 1, analisar o cenário comparando com o concorrente. Passo 2, analisar ali as propostas e não ir só pelo preço, e sim pelo custo-benefício para que as coisas realmente aconteçam. Analisando esses 2 pontos, eu acho que é inevitável ali que você vai fazer uma boa contratação e principal, né, que o começo da pergunta é, você vai conseguir convencer a diretoria ali que vocês têm todas as informações necessárias e sabem que vai valer a pena aparecer bem nas primeiras posições do Google e gerar mais clientes. E até para quem está nessa situação, a gente aqui na consultoria digital, a gente oferece uma análise grátis. Vocês podem entrar no site da consultoria digital, vai ter lá um botão lá para solicitar uma análise grátis e a gente já aponta os primeiros problemas e oportunidades que a gente detecta ali no seu site e você vai poder levar esse material gratuito baseado no seu site para apresentar para sua diretoria e, consequentemente, você já vai ter muito mais detalhes técnicos ali para poder depois avançar até mesmo para solicitar um orçamento e, quem sabe, contratar a gente ou outra agência aí que fizer mais sentido para você. Legal, bom saber. Agora eu já vou passar para o meu superior, fazer uma análise do site. Exatamente, que com informação e os dados é muito mais fácil de convencer. Hoje o marketing digital, né, e o SEO está aí incluso, tudo é baseado em dados. Então você consegue ter essas informações, você consegue rapidamente saber se vocês estão ficando para trás ou não. E se vocês não tiverem esse conhecimento técnico, podem entrar em contato com as agências, solicitar o orçamento e vocês vão ver que no próprio orçamento, as boas agências, é claro, vão mostrar as oportunidades para vocês e aí é só uma questão de vocês sentarem ali na mesa de negociação e ver qual que realmente se encaixa melhor. Legal. O importante é lembrar que se o SEO for feito errado, as consequências também não são muito legais. Sim, isso é uma coisa que a gente não comentou até então, mas tomem cuidado com promessas muito milagrosas, porque ninguém sabe a fórmula mágica do Google lá para ficar em primeiro lugar, como eu comentei. Só que tem algumas empresas que, infelizmente, vendem SEO, mas através do quê? De técnicas de Black Hat. O que são essas técnicas de Black Hat? São técnicas que visam tentar enganar o algoritmo através de alguma brecha que o pessoal encontra ali, eventualmente, no algoritmo do Google, para colocar o seu site na frente da sua concorrência. E isso de forma muito rápida. E aí, o que acontece? Quando o Google descobre, e o Google vai descobrir que você está fazendo alguma sacanagem ali de programação, enfim, qualquer esquema que essas técnicas de Black Hat trazem, você vai ser punido. E quais são os níveis de punição? O seu site ele pode, de repente, sair da primeira página do Google e ir para a terceira, quinta, nona página do Google, ou seja, páginas que quase ninguém vai, porque 95% dos cliques acontecem na primeira página do Google, né? Então, toma cuidado, porque isso é uma punição já muito grave e pode chegar ao ponto do Google excluir o seu site. Ou seja, a pessoa vai pesquisar pelo nome da sua empresa e não vai achar o seu site lá nos resultados de pesquisa. Uhum. Então, toma cuidado para não achar aquelas empresas assim que são meio duvidosas, estão prometendo milagres, porque provavelmente tem algo errado aí e pode causar uma consequência tão grande que o seu site, a sua marca vai sumir do Google. Então, fica ligado, não contrate a empresa aí se tiver com uma promessa muito milagrosa, diferente das demais, porque aí tem. Exatamente. Então, era isso, pessoal, que a gente queria trazer aqui hoje para o nosso episódio para falar sobre SEO, um tema que a gente aqui na consultoria digital adora, que é o nosso carro-chefe aqui na empresa. Obrigado por você que ouviu até aqui. Eu sou o Daniel Mamura. Eu sou Stephanie Forler. E a gente te vê no episódio da próxima semana. Até lá! Tchau, tchau!